E nós trazemos esse conteúdo hoje que eu tenho certeza vai ser um conteúdo muito bacana. Eu tenho certeza que hoje o assunto que a gente vai discutir aqui é um assunto que tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com você. Então, se você tem interesse em saber atitudes de pessoas que realmente quebram paradigmas, mudam a sua mentalidade, fica comigo aqui, que durante 20, 25 minutos nós vamos discutir esse assunto aqui. Eu tenho certeza que pode ser muito válido aí para a sua vida. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Pessoal que já está aqui no Facebook, está me ouvindo? Pessoal, me ouve agora? Kelly, as outras pessoas que já estão aqui presentes, se me ouvem, dá um joinha aí para eu ficar sabendo direitinho se o som está bacana. Nós vamos falar sobre atitudes de pessoas que realmente mudam sua vida através de uma nova mentalidade e a quebra de paradigmas. Eu quero aqui, nesse momento, agora me apresentar para vocês aqui no Facebook. Hoje, provavelmente, nós só vamos ficar online aqui no Facebook. Então, eu me apresento para vocês. O meu nome é Vandenberg Gonçalves. Eu sou coach profissional e eu trabalho diretamente com essa área de quebra de paradigmas e mudança de mentalidade. Tudo que eu estudo, tudo que eu trabalho é voltado para essa área e é isso que eu trabalho com os meus clientes. Então, eu durante já 1 ano e meio, eu tenho estudado isso. Nicolas Mansur, meu amigo coach, seja bem-vindo. Como é que tá esse som aí, Nicolas? Tá bacana? Tá dando para ouvir direitinho aí? Nós vamos estar aqui hoje falando um pouquinho sobre mudança de mentalidade, quebra de paradigmas. E, gente, meu nome é Vandenberg Gonçalves, eu sou coach profissional, trabalho diretamente com isso, com mudança de paradigma, mudança de mentalidade. E eu quero trazer aqui hoje para você um conteúdo bacana. Eu sei que pode ser muito útil para você. Eu sei que ao final desses 25 minutos, mais ou menos, que nós vamos estar online aqui, eu sei que isso aqui, o que a gente vai discutir aqui hoje, eu sei que pode ser de muito valor para você. Então, se isso te interessa, fica comigo que eu vou te dar aqui um passo a passo, com 5 etapas, que você pode fazer, que vai dar certo, porque é isso que eu presencio todos os dias, através de tudo que eu estudo, através de tudo que eu pratico e através dos clientes que eu atendo. Então, se você... primeiro, eu gostaria de nos situar aqui, e aí eu quero que você olhe para a sua vida agora. Ana Lúcia, lá de Jerônimo Monteiro, seja muito bem-vinda, minha amiga. E eu quero que você agora analise a sua vida. Como é que está a sua vida hoje? Se você pudesse hoje dar uma nota para cada área da sua vida, que nota seria essa? Vamos lá. Espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente. Se você fosse dar uma nota para os seus relacionamentos, todos eles, que nota seria essa para todos esses relacionamentos? Que nota seria hoje para o seu pilar social, relacionamentos com amigos? Isso é muito importante nós analisarmos. Por que isso é importante a gente analisar? Porque quando a gente analisa tudo isso, a gente tem um parâmetro de onde está a nossa vida hoje e como que está cada um desses pilares. Como que se encontra a nossa vida hoje? E por que é muito importante a gente analisar isso antes de iniciar qualquer outro tipo de conversa aqui? Isso é muito importante, porque é necessário, nesse assunto de hoje, a gente vai estar falando sobre mudança de mentalidade, mudança de paradigmas, quebra mesmo de paradigmas, de ideias que já existem formatadas dentro da nossa mente. E por que é importante a gente analisar tudo isso? Porque é a sua mentalidade, é o seu paradigma ou os seus paradigmas que te colocaram exatamente onde está a sua vida hoje. Então, se existe algum ponto na sua vida que não te agrada, é a sua mentalidade que te trouxe até esse local. São os seus paradigmas. E, obviamente, se existe algum ponto na sua vida que está muito bacana, que te agrada muito, também foi a sua mentalidade, também foi o seu paradigma que te trouxe até onde você está hoje. Mas vamos lá, se você quer mudar o seu paradigma, o que você precisa fazer?
Dentro de um processo de coaching, a gente vê isso mais detalhadamente e mais individualizado. Mas eu vou trazer aqui para você um contexto. Se eu quero mudar alguma área da minha vida, e se você quer mudar alguma área da sua vida, é muito importante que os seus comportamentos sejam alterados. Mas como que o seu comportamento vai ser alterado? Parte-se, então, do princípio de que a sua mentalidade, os seus paradigmas, eles precisam ser mudados. E antes de entrar aqui, nesses 5 passos, nessas 5 etapas, nessas 5 atitudes que pessoas que rompem paradigmas e modificam a sua mentalidade, essas pessoas praticam esses 5 passos. Antes de falar sobre isso, eu quero deixar claro que paradigmas são ideias que nós temos na nossa mente, ideias que nós não questionamos, ideias que não são questionadas, ideias que já estão fixas dentro da nossa mente e a gente age com base nessa formatação. Imagina agora que esse computador que está aqui, que eu estou falando com você no meu notebook, imagine agora que eu fosse digitar alguma coisa aqui e teclasse a tecla A. A letra que vai aparecer no monitor é a letra A. Então, isso é um programa, é uma formatação, é algo que eu inicio e termino sabendo exatamente o que vai acontecer, e esse caminho a percorrer, esse caminho é um paradigma. Na nossa mente não é diferente. Na nossa mente, nada disso é diferente. Se nós almejamos um resultado, e nós já temos alguns padrões de comportamentos já estabelecidos na nossa mente, um conjunto de hábitos. Esse conjunto de hábitos, a gente dá o nome de paradigma. Então, por exemplo, tem pessoas que quando estão dirigindo numa rodovia, por exemplo, levam uma fechada, ele automaticamente, ele não pensa sobre isso, automaticamente ele já começa a xingar o motorista da frente, já começa a esbravejar. Por quê? Porque o caminho que existe formatado na mente dele, no cérebro dele, é um caminho onde ele vai discutir com a pessoa que está ali na frente. Então, se a pessoa quer mudar esse paradigma, o que ela precisa fazer? São esses 5 passos que a gente vai ver aqui hoje. Então, seja qualquer área da sua vida, para qualquer área da sua vida, já existem paradigmas que estão formatados na sua mente e tudo que você faz é com base nesse paradigma, é com base nessa mentalidade. Então, se você quer mudar, se você quer romper com esses paradigmas e quer conquistar coisas que você ainda não tem na sua vida, você vai precisar mudar a sua mentalidade e o seu paradigma. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero trazer para você 5 atitudes de pessoas que conseguem fazer isso. O que essas pessoas têm em comum? Ou algumas coisas que essas pessoas têm em comum. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão entrando aqui, já estão online com a gente. Natália, Ivonete, Fabiano Vieira, Paulo Santos, Igor Camila, é um conjunto aí, né? Um casal, provavelmente. Miriam Mansur, minha querida amiga. Então, vamos lá. Eu vou falar com você dessas 5 atitudes. 5 atitudes de pessoas que realmente rompem com seus paradigmas. Vamos lá. A primeira coisa que essas pessoas fazem, e isso é muito bacana, e eu fazia isso sem saber o que eu estava fazendo, e hoje eu faço conscientemente. Primeira atitude de pessoas que realmente mudam, rompem com seus paradigmas, são pessoas que investem no autoconhecimento. Olha, eu quero te dizer aqui, se você quer de fato mudar qualquer área da sua vida e você não investe no seu próprio autoconhecimento, se você não investe no autoconhecimento, você não vai conseguir alterar os seus paradigmas, mudar a sua mentalidade. Por que você não vai? Porque nós só conseguimos mudar na nossa vida, mudar algo em nós, a partir do momento que a gente consegue ter consciência de que a gente realmente pode ser melhor em alguma área. E como que esse processo ele acontece na nossa vida? Como que esse processo ele se desenvolve na nossa vida? Exatamente quando nós investimos no autoconhecimento. E aí, quando eu falo aqui de investir, eu não falo somente no investimento financeiro.
eu falo no investimento de tempo, eu falo no investimento de prioridades, eu falo no investimento de deixar de fazer algumas coisas para fazer outras, isso é a prioridade, e, obviamente, investimento financeiro, investimento em treinamentos, investimento em livros, investimento em participar de workshops, de palestras, e grande parte, ou muita coisa disso tudo que a gente vai investir, a gente vai entrar com o tempo e muita coisa existe gratuita. Se você for procurar na internet, aí você vai ver muita coisa bacana, muita coisa boa, um conteúdo muito bacana, que não vai te custar nada além do tempo de ficar na frente do computador, às vezes, para absorver esse conhecimento todo. Então, a primeira atitude de pessoas que mudam sua mentalidade, quebram seus paradigmas, é o investimento no autoconhecimento. Eu gostaria muito que você entendesse isso e gostaria mais ainda que você exercitasse isso durante a sua vida, de hoje para frente. Tome nota disso que eu estou falando aqui hoje e comece a investir pesado no seu autoconhecimento. O seu desenvolvimento, ele vai ser proporcional ao seu nível de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você vai conseguir ter melhores resultados a partir da mudança de comportamento, da quebra realmente dos seus paradigmas atuais. Então, a primeira atitude é um investimento no autoconhecimento. Pessoal que está aqui online, está ouvindo perfeitamente aí? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Está tudo ok aí? Dá só um joinha aí ou escreve um sim para eu saber o que está acontecendo aqui, gente. Eu agradeço muito a vocês que estão participando aí. Segunda atitude de pessoas que realmente mudam seus paradigmas, mudam a sua mentalidade. A segunda coisa são essas pessoas que conseguem essa alteração, são pessoas que traçam metas, são pessoas que sabem aonde elas querem chegar. É muito comum, não é normal, mas é muito comum nós vermos e a gente está conversando com pessoas e essas pessoas dizerem que não sabem o que é da vida. Pessoas que não sabem, não têm noção dos seus sonhos e quando elas têm sonhos, elas não transformam esses sonhos em metas. O que é uma meta? Uma meta é um sonho com um prazo estabelecido para se cumprir. Quando você tem uma meta, por exemplo, um sonho, por exemplo, de comprar um carro dos sonhos. Aquele carro que você já está namorando há bastante tempo, você vê ele constantemente na rua, e você está sempre dizendo que aquele carro é o seu sonho. Como que você vai transformar esse sonho numa meta? Você precisa colocar uma data. Olha, a minha data para comprar esse carro é a data tal, e a partir dessa meta, você vai traçar um plano de ação com ações específicas, consistentes, para que você saia do sonho e alcance a sua meta através dessas pequenas atitudes, desses pequenos comportamentos que vão te levar até aquela meta. Então, pessoas que rompem seus paradigmas, pessoas que mudam sua mentalidade, são pessoas que sabem o poder das metas e são pessoas que traçam metas poderosas para a sua vida se desenvolver. Como eu disse, é muito comum, isso não é normal, mas é muito comum as pessoas acordarem de manhã sem saber por que estão se levantando da cama, o que vão fazer, quem vão ajudar, para quem elas vão contribuir e o que elas vão conquistar no final do dia. Isso é muito comum, isso acontece frequentemente. Os números das pesquisas, eles informam que apenas 3% da população são pessoas, isso está falando a respeito da população mundial, 3%, apenas 3% são pessoas que alcançam os seus sonhos. 3% obtêm a maioria da riqueza do mundo todo. 3% são pessoas que levantam de manhã e sabem exatamente para onde estão indo, o que vão conquistar, em busca de que essas pessoas estão, e elas sabem com quem elas vão contribuir, quem elas vão ajudar. Esse grupo de pessoas que rompem com a sua mentalidade, quebram seus paradigmas, são pessoas que sabem efetivamente traçar metas, elas conhecem
profundamente o poder das metas. Então, nós já vimos aqui duas atitudes de pessoas que alcançam essa nova mentalidade. A primeira atitude, trabalham o autoconhecimento. A segunda atitude são pessoas que sabem, conhecem o poder das metas e traçam metas poderosas. E a terceira atitude, de pessoas que conseguem mudar os seus paradigmas. São pessoas extremamente focadas. Eu gosto de um termo que é utilizado por um treinador, que eu acompanho ele nas redes sociais, chamado Wendel Carvalho. E ele fala muito a respeito do superfoco, do ultrafoco. Pessoas que estão ali, que jogam toda a sua energia em busca de um objetivo que elas querem muito conquistar, em busca de uma meta. Ultrafoco. Pessoas que quebram seus paradigmas, que mudam sua mentalidade. São pessoas que conhecem extremamente o poder do foco. E o que é foco? Existem algumas definições para foco. Eu gosto muito de duas definições. Uma delas é a do grande Steve Jobs. Um homem que não tinha riqueza nenhuma e que criou no mundo uma das maiores empresas do globo. Um homem que não tinha dinheiro, mas ele, com as suas ideias, ele criou a Apple, e hoje a Apple é uma das maiores empresas do mundo. Ela está ali no top 10 das empresas que mais valem no mundo todo. E o que o Steve Jobs fala a respeito do foco? Ele fala que foco é saber dizer não. Foco é saber dizer não. Foco é olhar para o número enorme de boas oportunidades que surgem, mas saber olhar para essas oportunidades e identificar se essas oportunidades elas estão me levando para o meu objetivo, para a minha meta, ou se elas não estão me levando para lá. E se elas não estão me levando para lá, eu consigo, através dessa definição, dizer não e não participar dessa que talvez seja uma boa oportunidade. Então, se você tem um objetivo, se você tem uma meta e você quer alcançar essa meta, você vai precisar aprender a dizer não. Essa é a terceira definição, foco. Terceira atitude de pessoas que realmente conseguem mudar sua mentalidade e alcançar e quebrar os seus paradigmas. E qual seria a quarta atitude? A quarta atitude são pessoas, as pessoas que conseguem romper com seus paradigmas, são pessoas que conseguem se aproximar de outras pessoas que têm o mesmo ideal, que pensam igual, que têm objetivos em comum. E aí eu gosto muito de citar, quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de citar exemplos de, por exemplo, você vai lá e pega uma pessoa, por exemplo, tira ela do seu convívio natural e leva essa pessoa para um outro estado, bastante longe, e lá no meio, na praça central de uma cidade qualquer, ou na capital daquele estado, você deixa essa pessoa. Daqui a um mês, você pode ir lá e voltar lá e procurar quem são os amigos dessa pessoa. Geralmente, são pessoas que têm... Se essa pessoa for viciada, por exemplo, essas pessoas são viciadas também. Se essa pessoa gosta de futebol, por exemplo, ele se juntou com pessoas que gostam de futebol. Então, independentemente se nós já conhecemos aquela outra cidade, se nós já conhecemos aquele outro destino, se nós formos colocados lá hoje, a nossa tendência natural é de que nós venhamos a nos aproximar das pessoas que têm a mesma mentalidade que nós. Então, qual é a grande sacada dessas pessoas que conseguem mudar a sua mentalidade, conseguem mudar os seus paradigmas? Elas se aproximam de pessoas que já têm e que já são aquilo que elas gostariam de ser. Então, por exemplo, existe um exemplo muito clássico e verdadeiro do Steven Spielberg, lá o diretor de cinema americano. Um homem fantástico, um homem que ganhou várias premiações em vários filmes que ele fez.
Inclusive, teve um filme dele, que ele criou o filme na ideia, formatou o filme todinho, mas não existia tecnologia suficiente para que aquele filme fosse colocado, fosse feito. Ele teve que esperar 10 anos para que existisse tecnologia suficiente para que o filme dele pudesse acontecer. Qual foi a atitude do Steven Spielberg? Ele colocou na cabeça que ele seria um diretor de cinema. E a partir dessa mentalidade que ele já estava querendo colocar em si próprio, dessa quebra de paradigma, ele começou a frequentar os estúdios de cinema lá de Hollywood. E aí ele começou a conversar com esses diretores, ele começou a se ambientar com os atores, ele começou, a história conta que ele viu um galpão, que ele viu ali um container, e estava vazio esse container. O que ele fez? Ele criou uma maletinha para ele criou uma placa, colocou na entrada da porta daquele container, Steven Spielberg, diretor de cinema, e ele começou a se colocar dentro daquele, entre aspas, escritório que ele consagrou para ele mesmo. Ele começou a frequentar aquele ambiente e se transformou no gênio que nós conhecemos hoje. Então, pessoas que mudam a sua mentalidade, que rompem, quebram seus paradigmas, são pessoas que conseguem se aproximar de outras pessoas que já são o que elas querem ser e que já têm o que elas querem ser. E durante esse processo é muito importante, é difícil, mas é muito importante que nós venhamos identificar, eu e você, quem são as pessoas que nós precisamos nos afastar. Pessoas que estão nos puxando para baixo. Quando a gente quer alcançar, quando a gente quer romper, essas pessoas arrastam a gente para trás. Quem são essas pessoas? Eu tenho certeza que se você pegar aí um papel e uma caneta agora, você vai anotar o nome de algumas pessoas que você tem certeza que estão te puxando para baixo. Pessoas que não te deixam voar, pessoas que não te deixam alavancar na sua vida. E aí já existe a frase que diz tubarão anda com tubarão e sardinha anda com sardinha. Nada, né? Tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha. Se você for uma sardinha com a ideia de se transformar num tubarão, você vai precisar abandonar o cardume de sardinhas e se aproximar dos tubarões. Então, pessoas que mudam a sua mentalidade, que rompem seus paradigmas, são pessoas que conseguem fazer isso, se aproximar dessas pessoas. E qual é a última atitude, ou a última dessas 5 que eu anotei aqui, de pessoas que conseguem esse tipo de mudança? São pessoas, presta bastante atenção, pessoas que conseguem mexer nas suas rotinas. Você sabia que paradigmas são hábitos, conjunto de hábitos, e hábitos são rotinas? Observe atentamente quais são as suas rotinas durante o dia. Qual é a sua rotina? Eu tenho a minha rotina, você tem a sua. E se nós queremos alterar a nossa realidade, mudando a nossa mentalidade, o nosso paradigma, nós vamos precisar mexer na nossa rotina. E aí é muito importante você entender isso. E mais importante ainda é você executar isso. Existem dezenas, centenas, milhares de pessoas que querem alguma coisa diferente, mas elas não querem abandonar as novelas, elas não querem abandonar o Netflix no final de semana, elas não querem abandonar os hábitos que já fazem parte da sua vida. E aí você imagina o sofrimento, a dificuldade que é para alguém que quer, às vezes, eliminar alguns quilos, ter uma quantidade X de peso na balança, e essa pessoa não consegue abrir mão do hábito de comer desregradamente. Essa pessoa não consegue abrir mão do hábito de frequentar demais o sofá. É um hábito. Então, pessoas que conseguem mudar o seu paradigma, romper com esses padrões, são pessoas que sabem que só vão conseguir fazer isso se mexerem nas suas rotinas. E como que a gente mexe nas nossas rotinas?
Nós precisamos trazer consciência para isso. Analisar, anotar tudo aquilo que a gente faz que é normal ou comum da gente fazer sempre. Você entende isso? Comum da gente fazer sempre. A gente está sempre fazendo essas rotinas. E aí, se a gente quer romper com esses paradigmas, nós precisamos mexer nessas rotinas, colocar coisas novas nessa rotina e, principalmente, tirar algumas coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer para a gente. Você precisa entender isso. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, romper com os paradigmas para alterar os resultados, mudando o comportamento, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente trouxer consciência para esse fato e, a partir dessa nova consciência, começar a executar atividades diferentes, criar uma rotina diferente para nós. Eu quero saber se faz sentido para você, se essas 5 atitudes, elas fazem sentido para você, se você entendeu perfeitamente o que está sendo falado aqui. Então, escreve aqui no comentário, deixa aqui o seu comentário. E o conteúdo de hoje que eu queria trazer para você é esse. Eu preparei isso aqui hoje à tarde. Eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para você que fosse novidade, ou que fosse, ainda que não fosse novidade, que fosse trazido de uma forma diferente, de uma forma que você consiga entender e consiga praticar na sua vida. Você tem todo o direito do mundo, eu tenho todo o direito do mundo, nós temos direito de viver uma vida extraordinária. Nós temos direito de viver uma vida abundante em todas as áreas, nós temos direito e nós podemos alcançar isso, mas como que nós vamos conseguir isso? Mudando a nossa mentalidade, mudando, quebrando os nossos paradigmas, alterando os nossos hábitos e conquistando esse novo patamar. Então, se você quer subir de nível, se você quer ir para um nível mais elevado, você vai precisar fazer esses 5 passos. Trabalhar o seu autoconhecimento. Você precisa disso. Você vai precisar traçar metas. Metas que são importantes e desafiadoras para você. Você vai precisar aprender a dizer não para algumas pessoas, para algumas situações que, apesar de talvez serem boas, elas não te levam para o seu objetivo. Você vai precisar se aproximar de pessoas que já têm, que já são aquilo que você gostaria. Para que você, conversando com essas pessoas normalmente, você entenda e mude a sua mentalidade com a mentalidade que essa pessoa já tem. E você vai precisar também mexer nas suas rotinas, colocar atividades novas e retirar atividades que não têm nada a ver, para que você consiga, de fato, mudar os seus paradigmas. Já temos aqui 29 minutos esse nosso bate-papo aqui. Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha sido bacana para você, tenha sido importante para você. E aqui eu já quero te convidar para que você me siga no Instagram, entre lá, _ _Vandenberg_G, arroba @Vandenberg_G, é o meu Instagram, me procura lá. Eu estou todos os dias postando a respeito de paradigmas, nova mentalidade. E quem sabe uma palavra dessa não vai entrar no seu coração, entrar na sua mente e produzir a mudança que você tanto quer. Eu tenho também uma lista de transmissão no WhatsApp. Se é importante para você continuar ouvindo a respeito disso aqui que eu estou falando hoje, você pode me adicionar, me chama aqui no inbox, no Facebook, eu vou te passar um número de WhatsApp e você vai mandar uma mensagem para mim e eu vou te incluir nessa lista de transmissão e todas as semanas você vai receber conteúdo muito bacana. E no mais, gente, eu espero que a sua semana seja incrível. Eu espero que a sua semana seja de romper paradigmas e criar uma nova realidade para a sua vida. Eu espero muito ter podido contribuir com você e te convido para a semana que vem, na segunda-feira ou no final dessa semana, mas geralmente às segundas-feiras é um momento à noite que eu tenho separado para estar aqui no Facebook falando com você. Eu espero que você continue me acompanhando, traga as suas dúvidas e quem sabe a gente não tem algo especial preparado para você aqui, tá bom? Mas eu espero que a sua semana seja incrível. Desejo para você um beijo enorme no seu coração. Te desejo muita paz. Fica com Deus e tchau.